já estão aí, né, bonitinhas? Isabela, Letícia, Camille, Alice, Bárbara. Bom dia. Bom dia. Todos estão acordados com vontade mesmo. Já estamos quase cansados, né? Já estou indo para as férias, né? E aí, estão estudando, gente? Vocês estão estudando? Tá, Alice? Ô, Alice. Gabriel Mendonça. Camille, que bom que você está aí. Fala aí com ela por mim aí, gente. Quem é? Bom dia, Camille. A Letícia. Oh, meu Deus, ô Bárbara, você que é maravilhosa, menina. Ô, gente. Então tá, nós vamos começar. Ei, Alice, tudo bem, né, minha flor? Nós vamos agora começar. O que nós vamos trabalhar hoje? Eu não sei como... Eu não peguei o relatório da última redação de vocês ainda. Vou até ver se eu entro hoje para dar uma olhada, porque esses dias também a gente estava apertado, o pessoal vai fazer prova, né? Não sei se vocês sabem, mas até o segundo ano, né? Desde os pequenininhos, né? Primeiro aninho até a segunda série do ensino médio, começa a semana de prova, semana que vem. E é para nós, assim, para mim, por exemplo, né? Que vocês sabem muito bem como eu sou muito craque em informática nessa época, né? Vocês imaginam, né? E aí, tudo, muita novidade. Gente, tá muito difícil, assim, até, assim, para mim, que não domina essa tecnologia, agora tudo com muita tecnologia. Então, eu fiquei meio apertada para formular prova, para fazer, para colocar lá naquela plataforma que é diferente, que eles vão fazer online, né? E aí, até pedir ajuda da Aurimar, pedir ajuda da Milo, e para poder tá tudo certo. No fim deu, mas eu fiquei meio apertada por isso. Aí, eu tenho observado que, assim, não sei se vocês agora resolveram fazer redação, mas os últimos relatórios que eu vi, pouca gente tinha feito. Então, vamos fazer as redações, porque vocês precisam treinar. Mesmo que, assim, você não esteja com vontade, né, Luana? Vamos fazendo devagarinho, vai treinando, porque é assim que vocês vão conseguir chegar lá. Então, eu vou pegar agora, abrir logo aqui meu slide, deixa eu ver aqui. Aí, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos dar continuidade à concordância nominal, que eu quero terminar hoje, sem falta. E a outra coisa que nós vamos fazer é ver outros tipos de desenvolvimento. Tá? Ó, quem quer tirar nota 1000, e eu sei que é o desejo de todo mundo, né? No mínimo, gente, no mínimo, pensar em 960, para te dar uma garantia, assim, né? Como diz, dar uma folga aí em linguagem, talvez que você pode não ir muito bem, ou mesmo na área de humanos, matemática. Então, é claro que você precisa ser bom em tudo, mas vamos, assim, garantir uma nota boa na redação, né? Então, a gente vai depois falar um pouquinho de... Vou falar logo, porque eu sei que depois no fim pode dar um aperto, e aí vou falar logo para a gente adiantar essa parte, para depois ir para a parte de gramática, tá bom? Então, nós vamos falar dos 3 tipos de desenvolvimento hoje. Por explicação, por trajetória histórica, causa e consequência. Eu não sei se eu coloquei outro, mas acho que são esses 3, tá? Agora, vou chamar a atenção... Ai, que raiva! Não, porque eu peguei e eu coloquei não salvar. Ó, vou ver se eu me lembro, hein? Ai, que raiva. Eu peguei de uma redação que eu corrigi, que é daí dessa turma. Então, eu ia mostrar que não poderia acontecer aquilo, tá? Eu não vou falar de quem é, mas, assim, quem coloca sabe que foi ele. Eu peguei e coloquei aqui
e depois era para salvar. Falei, não vou salvar nada, não, porque eu estava olhando, revisando aqui e esqueci de salvar. No que eu não salvei, ele foi-se embora, tá? Mas depois, quando estiver aqui embaixo, eu falo. Então, olha só, o desenvolvimento não pode ser continuidade da introdução. O que significa isso? Aí, a pessoa colocou mais ou menos isso, ó, baseado no argumento acima, mais ou menos isso. Podemos dizer, não pode, você não pode nunca. Você sabe que, olha bem, gente, tem umas coisas que vocês estão deixando de bobeira. Não pode, de jeito nenhum. Eu já falei, ó, o desenvolvimento não é continuação da introdução. E você sabe qual é a estrutura dos parágrafos? Cada parágrafo tem uma ideia principal. E que ideia principal é essa? É o argumento que você colocou lá em cima. Ou se for desafios, ou se forem causas. Tá vendo? Você precisa retomar isso no desenvolvimento. E eu vou te mostrar agora mesmo. Então, ó, não pode ser continuidade da introdução. Eles estão relacionados? Estão. Mas você não pode falar assim, por causa disso, começar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Com isso, baseado nisso, dessa maneira, baseado no argumento acima. Você não pode fazer isso, você tem de repetir. Então, aqui, por exemplo, ó, já sabe que os conectivos que ligam, né, você precisa colocar conectivo ligando um parágrafo ao outro, e mais uma vez, sugestão, além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, por outro lado, ademais, e tantos outros, né? Então, o desenvolvimento por explicação. Voltando ao que eu acabei de dizer, a primeira coisa, retoma o argumento que você colocou lá na tese, só que você não vai colocar igualzinho, é lógico, né? Mas você vai dar uma modificadazinha e vai puxar, porque ele é a ideia principal. E aqui o redator começou. A mídia, principalmente a televisiva, ao explorar peças publicitárias lúdicas, geralmente com artistas e personagens do mundo infantil, atrai as crianças, estimulando nelas o consumismo precoce. Então, o primeiro argumento dele foi o quê? Que a mídia tem influenciado as crianças ao consumismo, de que forma? Usando personagens do mundo infantil. Aí, isso aqui foi o argumento que ele usou lá em cima, e agora ele retomou aqui embaixo. Agora ele vai explicar. Por isso, as crianças são... As crianças... Oh, raiva. Oi. As crianças são mais propensas a se tornarem, eu já tinha corrigido, eu me salvei de você, se tornarem adultos, né? Materialistas, consumindo de forma irracional e comprometendo, assim, a própria saúde, meu Deus, as finanças, né? Inclusive psicologicamente. Deixa eu contar uma historinha para vocês rapidinho. A saúde financeira e psicológica. Ontem nós tivemos a saúde financeira e, inclusive, psicológica. Eu peguei lá na redação nota 1000, tá? Então, eu digitei. Ontem nós tivemos um treinamento, assim, de como lidar com essas ferramentas tecnológicas. Aí vocês imaginam a minha cara vendo aquilo que não sabia nada do que o Caio estava falando, tá? Mas tentando aprender, né? Aí eu fiz toda a aula não, comecei a aula de vocês para terminar depois. Terminou, era 9h15, eu subi e esqueci. Quando graças a Deus que de madrugada eu acordei, me lembrei de vocês, era 2h da manhã, e aí eu fiquei desesperada quando eu lembrei que eu não tinha terminado a aula. Falei, gente, acho que eu fiquei doida ontem. Fiquei tão desesperada com aquela tecnologia nova toda que eu fiquei meio doida,
que eu me esqueci. Aí levantei, era 4h30 para terminar a aula. Aí fui digitando. Então, alguns erros que tiver, a gente vai falando aqui agora. Então, não reparem, tá? Mas ele foi lá para vocês. Não, outra coisa. Eu mandei para vocês, era acho que 5h10 quando eu comecei a enviar. E aí eu vi que o slide foi diferente. Eu peguei um outro na hora de arquivar. Então, eu vou à tarde, depois que eu der aula, que hoje tem aula à tarde, eu vou apagar aquela que eu coloquei no Alunos Book e vou colocar esse daqui, porque aquele lá está errado, tá bom? Foi um arquivo errado, equivocado, então vou mudar. Mas aí vamos retomar aqui, ó. Então, aqui é o argumento que ele usou e aqui ele explicou o que ele disse. Ele disse que a mídia, né, usa personagens infantis que atraem as crianças e estimulam nela o consumismo. Agora, por que isso acontece? Porque as crianças são mais propensas, né, a se tornarem adultas materialistas, tá vendo? Além de comprometer a saúde financeira e psicológica da criança, porque, ou seja, esse adulto vai se tornar um comprador excessivo e vai gastar dinheiro sem ter necessidade. O outro argumento dele era esse, ó. Além disso, olha o argumento que ele usou, né? Isso que eu acho que vocês já estão fazendo. Esse exagero publicitário torna as crianças ansiosas e imediatistas, ou seja, as crianças ficam querendo tudo que veem, então elas ficam ansiosas por isso, e esse imediatismo é querer aquilo do momento. É só vocês pensarem numa criança que vocês conhecem, eu estou falando que eu vejo aqui em casa, apareceu um boneco novo, então eu quero aquele boneco. Apareceu tênis novo, eu quero aquele tênis. Apareceu o boné, quero aquele boné. Daqui a pouco aparece outro, que a mídia está aí para isso, e as indústrias, né, estão aí para isso. A indústria produz, a mídia inferniza, e aí tem de comprar, né? Então, na medida que passam a exigir de seus pais a compra do brinquedo, né? A compra do brinquedo e da roupa ou do jogo da moda, gerando uma disputa não sadia com os amigos e colegas de sala, tá vendo? Então, a publicidade tem exagerado e aí ela torna essas crianças ansiosas, imediatistas, elas exigem dos pais aquilo, o produto da hora, e aí ela acaba competindo, né? Quem tem e quem não tem. Agora ele vai explicar. Sendo assim, muitas vezes o bullying é direcionado às crianças que não atendem aos padrões de consumo imposto pelo grupo de amigos. E a submissão dos adultos, colocou uma frase aqui, né? E a submissão dos adultos, que na ânsia de satisfazer a vontade dos filhos, acaba estimulando ainda mais o consumismo da criança. Então, quer dizer, Professora, fala, meu filho. Rita, a gente normalmente tem que usar algum dado no desenvolvimento, não é? Um É, filósofo, alguma coisa. Nesse caso, que ele não colocou nenhuma fonte de um dado, ele usou o próprio desenvolvimento dele para basear o que está acontecendo. já Também é para. entendi. Aham. Tá fraco. Tá fraco. Tá. Esse aqui eu peguei, inclusive, do livro, né? Peguei o modelo que deixa eu ver se foi do livro de vocês. Espera lá, acho que é na página 20 e pouco. Cadê? Eu coloquei lá na página de vocês. Peraí, só tá? Tipo de desenvolvimento. Eu peguei do livro de vocês na página 23. Mas eu também achei que ele está fraco. Inclusive, o outro, o de causa e consequência, eu nem peguei do de vocês. Da evolução histórica, eu acho que eu peguei. Não peguei também. Porque eu achei, eu peguei, fui. Eu tenho outra dúvida. Nesse Ah, caso, que ele fez desenvolvimento, e no final ele quis dizer que as crianças estão imediatistas e muito querendo comprar.
Ele poderia colocar isso tudo e, no final, colocar um filósofo ou um dado que comprova que as crianças estão sendo imediatistas? Ou teria que Lógico. colocar o dado primeiro e depois fazer em cima dele? Sim. Aí, ó, aí você colocaria isso aqui. Aí, olha, como afirma fulano de tal, tá vendo? Ah, Tá vendo? Em vez por de você exemplo, ele poderia ter usado a modernidade líquida. poderia ter usado a lógica, a modernidade líquida, né? Inclusive, eu não coloquei. Ontem achei uma frase legal da modernidade líquida. Depois, eu estou selecionando um monte de frases para depois mandar para vocês. Então, agora também essa coisa de não ter mais, de acabar rápido, como é que é o nome? Lembra aí daquele tema da redação? Que eu achei umas frases assim a respeito disso, né? Das coisas. Obsolescência programada? Isso aí, obsolescência programada. Eu achei uma frase do Bauman sobre isso. Então, você com certeza, tá? Eu peguei essa do livro, mas pensei, inclusive tem uma outra aqui, que é, deixa eu ver se é essa. Ela não tem também. Você viu que esse aqui não tem, é um argumento. Esse aqui é outro. Eu falei, poxa, eu colocar um argumento que não tem nada mais aí, eu peguei do livro de vocês, mas eu pensei nessa hipótese mesmo. Agora, o outro eu já coloquei, esse aqui também não tem. Ó. Esse aqui tem, mas é fazendo ligação com a disciplina. Ó, a trajetória histórica também é bonito. Mas tá vendo? Você envolve cronologia, tempo, espaço, quando ocorreu. Aí tem alguns argumentos, alguns conectivos que você pode usar, alguns operadores, né, dentro do parágrafo, e aqui tem, ó, há exatos 124 anos, mas agora já é mais, que essa daqui eu peguei esse modelo de uma redação do 2018, mas eu ia mudar, mas não deu tempo, mas hoje eu vou refazer, vou mandar para vocês, tá? Há exatos 124 anos, era declarada ilegal a propriedade de um ser humano sobre outro no Brasil. Então, era declarada ilegal por quê? A Lei Áurea havia sido assinada, tá vendo? Então, uma trajetória histórica curta, grossa e lacônica, não previu nenhuma forma de inserir milhões de recém-libertos como cidadãos do país, muito menos alguma compensação pelos anos de cárcere para que pudessem começar uma vida independente. Então, você está vendo? Aqui, ela está falando que a escravidão acabou com a escravidão, mas não foi feito nada que desse segurança de vida digna a esses negros, né? Então, agora aqui embaixo, ó, para substituir os escravos, tá vendo? Aqui ela fez uma trajetória histórica e agora ela entrou no tema dela. Para substituir os escravos, veio a imigração de mão de obra estrangeira, agora salariada. Tá vendo? Os fazendeiros não precisavam mais comprar trabalhadores, podiam apenas pagar-lhes o mínimo necessário à subsistência, ou nem isso. Então, esse tema aqui, que foi apanhado, foi exatamente de quê? Do trabalho escravo. E ele continuava, tinha mais um pedacinho, mas eu já estava cansado de digitar. Então, viu? Aí, não diferente disso, é a situação de muitos trabalhadores ainda no pleno século XXI. Tá vendo? Então, aqui ela não usou nenhum filósofo, nenhum historiador, nenhum... Assim, deu nome a ninguém, mas ela usou uma retrospectiva histórica, então aqui está fundamentada, viu, Murilo? Mesmo que ela não tenha colocado o nome de alguém, mas Não, ela ela usou, um fato usou um histórico. acontecimento histórico. Uhum. Fato E histórico. você viu que, assim, ela, além de colocar a idade, os anos, né, o tempo que isso aconteceu, ela explicou a Lei Áurea. Não ficou falando, a Lei Áurea libertou os escravos, mas não, ela falou de uma linguagem diferente, mais legal. Fez uma parafraseada muito boa aí, né? Tá vendo? Então, essa é a trajetória histórica. Agora, eu gosto mesmo desse, tá? Ó,
Aqui você pode contestar uma ideia, afirmando algo que acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Vocês já sabem disso. Então, tem os operadores, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e vai embora, né? Aí, olha, eu peguei o do meio, o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ó, outro sim, que também é um conectivo, né, que eu não coloquei lá, mas está aqui, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação. Então, olha bem, gente, se vocês observarem, esse trecho aqui, ele dá para vários tipos de redação. Está vendo? É importante destacar o papel da educação no combate a vários tipos de tema, a essa situação. Que situação? Violência, que mais? Exploração do trabalho, exploração sexual, que mais? Consumismo, desmatamento, produção de lixo. Nossa, muita coisa que se refere ao meio ambiente, muita coisa que se refere à sociedade, então a falta de ética, a violência contra a mulher, contra o racismo, tá vendo? Então, muita coisa, esse trecho aqui, até aqui, ele pode ir, tá vendo? É importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tá vendo? Então, aqui ela falou que a importância da educação, aqui ela cita Paulo Freire para confirmar essa importância, e aqui ela retoma novamente, tal pensamento, que legal, tá vendo como a pessoa fecha aqui, tal pensamento evidencia o poder de transformação da educação, o pensamento de Paulo Freire, né? Agora, no entanto, né, por contraposição, no entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Só um erro de concordância aqui. Em comunidades carentes, e eu copiei, estava assim, eu fui olhando, nas quais muitos jovens, tá vendo? Então, ela disse a importância da educação no combate a que deve ser a criminalidade e a violência, né? Pelo que a gente vê lá embaixo, é isso. Aí depois ela pega Paulo Freire para confirmar o que ela disse. Depois ela pega uma frase dela, um comentário dela, para fundamentar ou para confirmar a frase do Paulo Freire. E agora ela vem com a oposição. Aqui poderia ser, no entanto, aí vai lá e vê o outro tema que você vai trabalhar. Viu como ele fica redondinho? Afirmou em cima, colocou um educador, e ela colocou um educador, né? Depois ela reafirmou a fala do educador e colocou o problema que a gente vive no país hoje, que poderia ser qualquer outro problema, tá? Então, essa é por contraposição. No entanto, embora, mas, porém. E esse aqui também eu acho legal, é uma estrutura tão bonitinha, É importante pontuar de início, que é o início, tá vendo? Tá vendo como eu quero chamar a atenção? Não deu continuidade à introdução. Ela colocou, é importante pontuar de início. Geralmente vocês começam inicialmente, em primeiro plano, mas aqui a redatora não colocou. Isso aqui é a nota 1000, tá? Ela não colocou aqui, ela colocou aqui no meio, né?
é importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico. O que é o meio acadêmico? As escolas, não é? As instituições, quanto à má alimentação dos jovens. Ou seja, as escolas não estão falando, não estão fazendo nada sobre a má alimentação dos alunos ou dos jovens. A guisa, quer dizer, na ideia, né, no que defende Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Então, está vendo? Mais uma vez a educação. As escolas brasileiras, entretanto, está vendo? Quem é que forma, né, a educação? As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes. Ela não afirmou que a escola tem sido omissa? Então, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Então, a escola não fala da má alimentação, e aí ela afirma que o ser humano é aquilo que a educação faz dele, ou seja, a escola deve preparar, e elas negligenciam, elas não fazem, não instruem sobre o perigo. Qual a consequência disso? Você poderia colocar como consequência ou como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30 crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Está vendo? Então, aqui, se eu colocasse como consequência, frente, né, aos hábitos alimentares não ideais, 8,4%. Aí eu vou ter de alterar, né, gente? A gente dá assim e depois você monta bonitinho. Mas vocês viram como fica claro? Colocou o argumento, reforçou com uma frase, reforçou com a fala dele, né, por meio da frase, e depois a consequência dessa omissão do responsável pelo problema, tá? Então, também é uma forma de vocês colocarem. Eu vou fazer os 2 parágrafos de causa e consequência? Não. Você pode colocar um de trajetória, colocar outro de causa e consequência, você pode colocar um de explicação, outro de causa e consequência, mas quando você pega um modelo, assim, eu acho que quando você direciona fica melhor, quando você tem como que eu vou falar? Qual a palavra que eu quero? Fazer os 2 iguais, tá? Fica bem bonita a sua redação, tá bom? Então, vão fazendo, mesmo quem não está dando para corrigir, eu estou vendo que lá no Imagine tem pouca gente fazendo, vamos fazer, e faça igual aquele menino que tirou nota 1000. O que ele falou? Ele pegava, essa semana, ele só ficava trabalhando em introdução. Trabalhava, ele mesmo era o autorrevisor, né? Ele fazia a revisão do texto dele, da introdução. Fazia uma, fazia outra, fazia sobre o mesmo assunto, até ficar enxutinho, até ele decorar como ele queria a contextualização, a problematização e a tese. Na outra semana, ele fazia só um parágrafo do desenvolvimento, até ele ficar redondinho. E assim, gente, vocês vão fazendo, mas vão fazendo mesmo, porque senão não dá certo, né? E aí tem algumas frases para você colocar em consequência desse por instante, ao examinar alguns, verifica-se, algumas frasezinhas, né? Então, por favor, eu não vi nada, mas já saiu alguma coisa aí da data do... Não mudou desse ano, não, né? Não falaram mais nada que não vai ter esse ano, não, né? Ou falaram? Vai, Letícia. Murilo? Que? Então, saiu alguma coisa, assim, porque eu ouvi a semana passada a possibilidade de não ter... mas foi besteira. A possibilidade de não ter Enem esse ano, mas era por causa de dinheiro. Depois, vocês viram? Eu vi que também não saiu nada, não.
Oi. Como que vai ter Enem se nem aula tá tendo direito? Ué, mas eles vão fazer o Enem de acordo com a forma como está sendo, né? Você tá sumido, hein, rapaz? Eu tô te olhando, hein? Sumiram toda aula, toda aula. Ah, tá. Parece até que Só não tô falando. como é que faz chamada e você não responde? Ah, bonitão. Você pensa que eu não tô vendo, não, né? É porque no final a gente tem que sair. Tem que ir ao banheiro, né? Uhum. Ah, tá. Então Ô, vai ao banheiro. Kita, Oi. o negócio do Enem não é que não vai ter Enem desse ano, não. É que não vai ter Enem do ano que vem, Ah, 2000. 2021. Ah, é? Então 2020. Ah, é porque E 2020 vai ser adiado para dezembro ou para janeiro, dependendo do tanto de tempo que a gente ficar ainda. Ô, Kita. Então, sabe o quê? Mas eu entendi. Você vê, na hora eu vi a matéria, mas para mim era desse ano, nem me fixei em data, assim, entendeu? Para mim era desse ano, porque é esse ano que nós estamos vivendo o problema. Já estão vivendo o problema lá na frente. Ai. É porque, Ô, Kita. pelo que eu entendi, é que, tipo, o desse ano meio que já tá pago, entre aspas. Tipo, já tem a verba pro Enem. E o ano que vem não vai ter essa verba. Entendi. Pensei que fosse esse ano. Mas fala, Gustavo. E aí, você acha que volta quando as aulas? Você que é uma mulher instruída, viveu a peste negra, viveu tudo aí. Eu mais do que ninguém quero essas aulas, meu filho. Mais do que ninguém, porque agora é tanta tecnologia que está me deixando doida. Vocês para o Enem e eu com as tecnologias aqui, tá? Que eu não domino nada. Aí eles ficam falando, ó, igual você sabe aquele menino assim, analfabeto? Que o professor está dando oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de gerúndio, e ele não sabe nem o que é oração, assim que eu estou. Agora eu estou vendo o que é um aluno que não está entendendo o que o professor está falando. Eu falei que está servindo para isso. Tá? Eu falei que se não servir para nada, vai servir para isso. Kita, você tá bem, tá explicando direitinho. Mas compartilhando tela. Rapaz. Tô, né? Já tô fera, né? Mas deixa eu te falar, eu não sei também. Meu neto... Ô, Kita. Oi. Mas você viu a matéria da Gazeta? Saiu ontem. Que, tipo, que as escolas particulares vão voltar em julho. Vão tentar voltar em julho. Ah, é? Não, porque eu já ia falar que o meu neto no Rio, já a escola dele já determinou que em agosto volta. Não basta porque julho eles falaram, inclusive, que não vão voltar porque tem o recesso, né? Então não voltaria. Agora, você está falando isso? Não sei. Se tiver qualquer coisa... Mas, tipo assim, vai, pelo que eu entendi, que eu tava lendo, vai da escola, sabe? A escola que escolhe. Eu tenho certeza que a nossa escola vai escolher voltar, né? Eu também tenho, absoluto. Mas, tipo, do jeito que tá proposto para fazer, lá na França fizeram e não durou uma semana. Teve que fechar tudo de volta. Ah, não, mas aí também não vale a pena, né? Eu que não vou pra escola. Tia, mas imagina, uma pessoa, a gente não tem nada, não tem uma vacina, não abaixa o número de casos. Se tiver um aluno com corona, a chance da escola inteira pegar, dos alunos da sala, é gigantesca. Deixa eu te falar pra gente cuidar. Meu genro trabalha no hospital, ele é fisioterapeuta, né? Ele não está vindo nem em casa hoje, por exemplo, ele já saiu de manhã cedinho. Ontem ele chegou às 11h30 da noite. Ele saiu hoje cedinho e falou que não vai vir almoçar, vai ficar direto. Está cheia a UTI, cheia, tá cheia. Ontem tinha... Aqui em Linhares, Kita? Sim, ele trabalha no Doce. Já, Kita, os 28 leitos de Linhares inteiro já tem gente na fila para coronavírus. Eu sei, inclusive, ele falou, gente, tem que ter muito cuidado, porque até uma pessoa que não tiver corona, que tiver para a UTI, não vai ter vaga. Tá vendo? Porque está toda tomada. E agora a Carolina abriu o e-mail dela de manhã, o WhatsApp, a colega dela que formou com ela, muito amiga, né? Lá em Niterói, colocou, Carol, há 32 dias nós éramos 4, hoje nós somos 2. Morreu a avó dela há 32 dias e ontem ela sepultou o pai. Tá? E morava ela, o pai, a avó e o filho, que ela é separada, né? Aí agora só tem ela e o filho. Então vamos pedir a Deus para arranjar um remédio. Agora, se é para voltar, para comprometer nossa saúde, é melhor, como diz, é melhor um covarde. Ô, Kita,
Um herói morto. Oi. E o pior de tudo é que cada 10 que vai pra UTI, só 2 ficam vivos, a média. Não, eu aqui em Linhares, a tia de Rômulo, do meu genro, tá lá, tá entubada. A avó da Malu, não tem a Malu? Da sala de vocês? A avó dela tá entubada. Então, por causa de corona? Sim, terça-feira ela foi internada, quinta ela entubou. Agora, diz Rômulo, dos que estão entubados, ela é que está melhor, tá, sabe? Mas está entubada, está sedada, a avó da Malu, para você ver, perto de nós está o problema, né? Ô, Kita, morreu uma mulher que eu acho que você conhece de corona, uma senhora, semana passada. A mãe da Terezinha. Aham. Ela é aí do centro, né? Conheço. E agora é a avó da Malu. Então, no dia, quando ela foi entubada, a avó da Malu foi entubada no outro dia. Pô, que tem Linhares, não morreu nenhum jovem ainda não, né? Ou morreu? Não sei. Não, graças a Deus que não. Não, mas em Colatina morreu um menino de 22 anos. Sem nenhuma comorbidade, não era obeso, não era nada. Meu Deus. Então, vamos lá, gente? Vamos continuar, né? Se Deus quiser, nós vamos nos livrar disso. Então, vamos lá. Olha, caro, barato, bastante, muito e pouco. Para a gente resumir isso. Essas palavrinhas, elas se tornam variáveis quando elas funcionam como adjetivo, ou seja, quando estão pertinho do substantivo. E invariáveis quando elas estiverem modificando o verbo. Para criar uma coisa mais fácil para vocês, caro e barato só não serão variáveis quando elas estiverem com o verbo custar. Então, por exemplo, as calças custaram caro, as blusas custaram barato, tá vendo? Os carros custaram muito barato. Agora, se for sem o verbo custar, vai flexionar. Calças caras, bonés baratos. As calças estão baratas ou caras? Tá vendo? As calças ficaram caras ou baratas diante desse aumento dos preços. Agora, se for com o verbo custar, aí você não vai flexionar. Ó. As calças custaram barato ou caro? Tá vendo? As calças custam caro. Os medicamentos custam barato. Agora, se não for com o verbo custar, aí vai ser flexionado. A palavra bastante, se você puder substituir por muitos, você vai falar bastantes. Se não puder substituir, você vai falar bastante. Então, por exemplo, a palavra lugares é um substantivo. Aí você fala, ela conheceu muitos lugares. Não é assim que a gente falaria? Então, ela conheceu bastantes lugares, tá vendo? Se fosse cidades, que também é substantivo, então ela funcionaria como adjetivo. Ela visitou bastantes cidades, tá vendo? Então, vai sempre concordar quando você puder usar palavras muitos. Tenho, agora, aqui nós falaríamos diferente. Tenho muitos livros e poucos cadernos. Andamos poucos metros, porque eles estão sempre se referindo a um substantivo. Aí eles funcionam como adjetivo e vão ser flexionados. Então, revisando. Caro e barato, quando estiver perto do verbo custar, verbo de ação, vão ficar invariáveis. Quando estiverem perto de verbos de ligação ou ao lado de um substantivo, serão variados. A mesma coisa a palavra bastante. Perto do substantivo, variável. Se não estiver perto do substantivo, invariável. Mas, regra prática, substituir pela palavra muito. Então, aqui, advérbio, né? Por que advérbio? Porque está se referindo ao verbo custar. Tá? É um verbo de ação, então está se referindo. Não é predicativo do sujeito. Como diz, está perto do verbo de ação. Então, por isso, ele é advérbio. Elas estavam bastante felizes. Felizes é um adjetivo. Então, o que é o advérbio? É a palavra que modifica o verbo. Isso, o que é o advérbio? É a palavra que modifica o verbo, que modifica o adjetivo e que modifica o próprio advérbio. Mas aqui, é só você substituir pela palavra muito. Não vai caber muitos. Elas estavam muitos
felizes? Não, elas estavam muito felizes, né? Então, bastante felizes. Tenho visitado muito a casa dela, mesmo que tivesse no plural, ó. As casas delas, ó. Mesmo que tivesse no plural, esse muito está se referindo a visitado, quantidade, e não se referindo a casa, né? Então, por isso ele está se referindo ao verbo, ele é um advérbio intensidade. Tenho visitado muito as casas delas, ou tenho visitado bastante as casas delas, tá vendo? Ou tenho visitado pouco as casas delas. Então, você está vendo que ele está modificando o verbo e não se referindo ao substantivo. Andamos pouco nesta, vou tirar cidades, vou colocar ruas, para você ver, ficar mais claro. Ó, andamos pouco nestas ruas, tá vendo? Então, não está se referindo à rua, e sim ao andar. Por isso que ele é considerado advérbio, porque ele está modificando o verbo andar. Tenho andado bastante nestas ruas, tenho andado muito nestas ruas, tá vendo? Então, ele modifica o verbo e não o substantivo. Então, voltando um pouquinho, caro, só se estiver perto do verbo custar, porque aí ele não vai flexionar. Agora, bastante, quando você puder substituir por muitos, você vai flexionar, e muito e pouco a mesma coisa, né? Quando você puder falar muitos, se estiver se referindo a substantivo, vai ser flexionado. Quando estiver se referindo a verbo, vai ficar invariável. E agora, meio e só. Meio. Quando significa um pouco, é invariável. Quando significa metade, é variável. A palavra só, se ela puder ser substituída por sozinho, vai ser flexionada, vai ser variável. Se significar somente, invariável. Então, ó, andei meia quadra e parei. Andei a metade da quadra e parei. Então, meia quadra. Já passa de meio-dia e meia hora. Tá vendo? Então, metade da hora. Você é cheio de meias palavras, não fala as palavras claras, né? Fala confusamente. Então, meias palavras, como falasse pela metade. Tá vendo? Então, é flexionado porque é da ideia de metade. Comi meia maçã. Pegue as meias maçãs e coloque-as aqui. Ou seja, pegue a metade das maçãs e coloque-as aqui. Tá vendo? Então, quando significar metade, flexiona, é variável. Quando significar um pouco, não flexiona. Aqui, ó, estamos meio cansados de tudo. Meio. Estou meio nervosa, meio chateada, meio ansiosa. Os homens não vão errar, né? Agora, as mulheres têm danado falar, essa semana eu estou meio cansada. Não fala muito comigo, não, porque hoje estou meia irritada. Eu estou meia nervosa. Então, quando eu falo meia nervosa, é só metade de mim que está nervosa, a outra metade não. Então, entenderam? Meio invariável quando significa um pouco. Meio variável quando significa metade. Tá bom? Vamos lá. Só. Quando você puder substituir por sozinho, é variável. Então, estou só. Estou sozinho. Estamos sós. Estamos sozinhos. Os adolescentes se sentem sós. Ou seja, os adolescentes se sentem sozinhos. Tá? Agora, a expressão a sós é invariável. Tá? Quando eu vou mandar isso para vocês, novamente, porque lá está errado, ó, invariável. Não existe
a só. É sempre a sós. Eu falo, eu estava a sós em casa. Eu estava sós em casa quando fui abordada por um desconhecido. Aí, ó. Eu estava sós e não eu estava a só, tá? Então, essa expressão aqui, ela não vai variar nunca. Nunca. A sós é invariável. Tudo bem até aqui? Vocês já viram essa matéria, né? Por isso que está tranquilo. Precisamos só de descanso. Eu poderia falar, Isadora, como eu poderia falar aqui, no lugar desse só? Oi? Precisamos só de descanso. Eu poderia falar como? No lugar do só, eu poderia falar como? Precisamos. Vai, quem estiver lembrando. Só. Somente. Somente. Tá vendo? Quando eu puder falar somente, ele é invariável. Tá vendo? Queremos só paz. Queremos somente paz. É porque vocês acham que não estão com o livro aí perto, mas tem essa atividade de sala, está muito boa, tá? Eu estava fazendo aqui antes de vocês entrarem na página 21, depois vocês vão fazer, porque está muito legal. Agora, é necessário, é proibido, é bom. Essas palavras, elas funcionam como adjetivo, elas são adjetivo, né? E elas concordam com o artigo que acompanha o substantivo e não com o substantivo. Então, você vai entender aqui agora, ó, entrada é o substantivo, sabedoria é substantivo, venda é substantivo. Tá vendo? Só que esses substantivos não vieram acompanhados de artigo. Por isso, o adjetivo vai ficar no masculino, invariável. Ó. É proibido, entrada. É necessário, sabedoria. É permitido, venda de mercadoria. Tá vendo? É proibido, cadê? É proibido, é necessário, é permitido. Agora, se ele vier acompanhado de artigo, de qualquer modificador, um pronome, um advérbio de intensidade, aí ele vai concordar com ele, ó. É proibida a entrada. Por que é proibida? Porque a entrada veio seguido de artigo. Ó, é proibida a entrada de animais, é necessária muita sabedoria, é permitida a venda de mercadorias neste local. Tá vendo? É necessária a sua paciência. É proibida a permanência de veículos aqui. Tá vendo? Então, a concordância da palavra proibido, necessário, permitido, não é com o substantivo, e sim com o elemento que modifica esse substantivo, que pode ser um artigo, pode ser adjetivo, pode ser um numeral, um pronome, tá bom? Então, eu falo entrada. Agora, se fosse assim, entrada proibida, porque aí não teria outra coisa. Agora, se tiver o verbo, aí você vai ter de olhar se essa palavra tem ou não um modificador, tá? Vamos um pouquinho mais para a gente acabar, tá? A palavra anexo concorda com o elemento a que se refere também. Ó, o arquivo anexo, a planilha anexa, os arquivos anexos, as planilhas anexas. Tá vendo? Concorda com ele. Agora, em anexo é igual a sós, é invariável. Tá vendo? Ó, no arquivo em anexo, na planilha em anexo, há vários relatórios nos arquivos em anexo. Tá vendo? Eu falo bem assim, olha, as fotos seguem anexas
aos relatórios. Tá vendo? Ó, as fotos seguem anexas aos relatórios. Se fosse os recibos, tá vendo? Seguem anexos aos relatórios. E agora, se fosse os recibos seguem, vou colocar aqui mais rapidinho, os recibos seguem em, como ficaria? Estaria certo assim? Não. Não, como deveria ser? Em anexo. Em anexo. Só tirar o S. Isso aí, tiraria o S, tá vendo? Que é invariável. Então, ó, você vai ver a quem se refere a palavra anexo e vai fazer a concordância com ela. Eu poderia falar, aos relatórios seguem anexas a fotografia ou as fotos. Tá vendo? Você vai olhar quem é que está indo junto. E aí é com ele que nós vamos fazer a concordância, tá? Deixa eu ver, gente, se vai dar para terminar. Vai, ó, rapidinho, né? Obrigado mesmo, próprio, incluso e kit. Você sabe que concorda também com a pessoa que fala. Obrigado, disse o rapaz. Obrigada, disse a moça. Eu mesmo fiz isso, disse o aluno, né? Ela mesma falou comigo. Ó, as meninas têm mania de falar mesmo, hein? Eu mesmo falei com ela. Não, as mulheres vão falar eu mesma. E os homens vão falar eu mesmo. Nós, mulheres, vão falar nós mesmas falaremos com o diretor. Os meninos dirão nós mesmos falaremos com o diretor. Tá vendo? Agora, eles próprios falaram com o diretor. Elas próprias falaram com o diretor. Estou quite com você. Estou quite. Estamos quites. Vendo? Então, ó, obrigado mesmo, próprio. As fotos estão inclusas aos relatórios. Vendo? A mesma coisa de anexo. Vai concordar com o elemento que fala ou com o elemento a que se refere. E não vai ficar no masculino, como as pessoas têm mania, né? Agora, gente, a palavra possível e provável. Olha só, geralmente a gente usa a palavra possível e provável acompanhado com a palavra ou mais, ou menos, a mais ou menos, né? A menos. Então, o que acontece? Essa palavra possível e a palavra provável, ela também concorda com esse artigozinho, com o artigo que acompanha a palavra mais ou a palavra menos. Então, aqui, ó, quero 2 pães, os menos claros possíveis. Então, possíveis não concordou nem com claro, nem com pão, nem com menos. Concordou com os. Vendo? Os. É com ele que ele está concordando. Prefiro as frutas. Não, prefiro frutas. Já sei que vai ser possíveis aqui, porque tá aqui, ó, as mais maduras possíveis. E comprei os 2 pães, ó, tem os aqui, ó. Mas é com esse aqui que ele vai concordar? Não, é com esse daqui, ó. Quero os 2 pães, o mais claros possível. Por que no singular? Porque o está no singular. Compre os enfeites o menos caros. Tá vendo? Possível. Por que possível? Porque concordou com o que veio antes de menos. Então, a palavra possível, a palavra provável, elas concordam com o artigo que vem antes da palavra mais ou da palavra menos. Ela não tem nada a ver com o substantivo, nem nada a ver com os adjetivos. E sim com os substantivos. Desculpa, e sim com o artigo que acompanha. E agora, para finalizar, tal, qual e tais quais. Ó, o tal concorda com o que vem antes. Esse concorda com tal.
E esse daqui concorda com qual? Tá vendo? Então, ó, tal concorda com filha e qual concorda com irmã. Minha filha é tal qual minha irmã. Por que os dois ficaram... Por que ficou tal qual? Porque filha está no singular e irmã está no singular. Minha filha é tal, porque tal, porque filha está no singular. Quais? Por que quais? Porque minhas irmãs. Vendo? Então, um no singular, porque está no singular, um no plural, porque está no plural. Quais está no plural. Minhas filhas, plural. Então, tais, plural. Minhas irmãs. Então, plural, o quais vai para o plural também. Agora, minhas filhas, está no plural. Então, eu já sei que o tal tem de estar no plural. Então, minhas filhas são tais. Agora, eu já vi que minha irmã está no singular, o qual vai ficar no singular também. Tá? Então, gente, eu sei que foi meio corrido, mas, ó, tem uma atividade, a semana que vem, eu vou corrigir essa atividade com vocês, que aí a gente fixa, e se vier dúvida, vocês vão me perguntar. Eu vou mandar esse slide, que eu mandei o slide errado, nem preciso olhar, porque eu já vou fazer agora. Quando eu mandei, era 10% da manhã, endoidei, né? Mandei errado. Agora eu vou mandar certo e faço atividade na página 21 e 22, porque a gente... Vocês têm o gabarito do livro? Atividades propostas? Atividades... Tem, Kika. Tem tudo da Tem. sala, proposta, tudo certinho? Sim. Então, Ô, tá. Kika. Então, oi. Me responde no WhatsApp depois lá. Tá. Então, Falou. se vier, eu olho lá e respondo. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Então, Falou. olha, beijo, fique com Deus. Vocês têm aula agora ainda também, né? Eu também vou ter, tá Falou. bom? Então, fica com Deus, um beijão. Hoje eu nem vou fazer chamada, tem 17 alunos. Fique em casa, hein, Kita, pelo amor de Deus. Então, com certeza, meu filho, eu estou com muito medo. Mas beijão, tá? Falou. Isadora, Letícia, Murilo, Isabela, Camille, Luana, Ana Flávia, Bárbara, Alice, Andrew. Ah, você está aí, Oi. né, Andrew? Ah, Andrew está aí, Murilo. Tá, Isabela Moro.